livro maravilhoso, como mexe conosco. Todos os textos bíblicos, a palavra de Deus, quando você se dedica a ele, se você quiser abrir Mateus 28, aliás, Atos 28, desculpe, Atos 28, 28 até o final, estamos só encerrando, então Atos 28, versículo 28, mas assim, como a palavra de Deus, ela enriquece, ela mexe, ela trabalha, ela muda a nossa trajetória. Essa é uma das vantagens de ser pastor, porque você é obrigado a estudar a Bíblia, porque você tem sermão para pregar, você tem estudo para... E essa obrigação se torna um grande privilégio, porque você se depara com a palavra de Deus. Uma afirmação que eu coloco para os irmãos: quando você ouve a voz de Deus, você não ouve a sua voz, e nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não é confortável e nem legitimando as tuas ideias. É terrivelmente maravilhoso, porque Deus nos confronta na sua palavra, Ele nos confronta. Se Deus fala para você só o que você quer ouvir, esse Deus, Ele não é o da palavra de Deus, o Todo-Poderoso. Esse Deus é você mesmo, você está ouvindo a tua cabeça e não está ouvindo ao Senhor. Ele nos confronta, Ele nos testa, Ele nos promove, Ele nos promove. E isso é com qualquer pessoa pode ouvir Deus. Se você quer ouvir Deus agora, peça para Ele: Senhor, fala comigo, e Ele vai falar nesse momento que você vai estar na presença do Senhor. No versículo 28 do capítulo 28 de Atos termina simplesmente assim: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus, Paulo está falando, é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si, pois por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa em que havia alugado, e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento. Vamos orar? Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, e aqui, este livro que se encerra na sua exposição, abre na nossa vida um desafio, e nós, ó Pai, queremos nesta noite, neste lugar, com os nossos irmãos que estão em casa, nos colocar na Tua presença, para que ao encerrar o livro e abrir-se um desafio, nós possamos vivenciar as experiências mais profundas e mais significativas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. No último sermão, nós vimos Paulo prestes a chegar em Jerusalém, e ele chega em Jerusalém, mas Deus havia avisado de diversas maneiras que ele tinha que ir para Jerusalém, mas Jerusalém seria algo muito complicado, mas Paulo não abre mão de ir, mesmo com a revelação de Deus, de que ele iria enfrentar a prisão em Jerusalém, e se fosse só a prisão, tudo bem, ele enfrentou algo um pouco pior, ele quase foi linchado, mas Paulo assim mesmo foi para Jerusalém. O que acontece é que Paulo, ao descobrir Jesus Cristo, e ele afirma isso várias vezes em Atos dos Apóstolos, várias vezes, ele percebe que Deus tem um projeto, e esse projeto está se concretizando, e ele se concretizou em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a concretude do projeto de Deus, e ao descobrir isso, ele não pode abrir mão de Jesus Cristo como o Messias, mas ele era judeu, e ele então, no meio dos judeus, mostra pelas Sagradas Escrituras que aquele propósito de Deus estava se cumprindo, e que Jesus era a esperança viva, e de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o prometido que vem restaurar a vida do ser humano, e ele não abre mão disso, mas muitos judeus começam a questioná-lo, e por causa desses questionamentos, e por causa
das adversidades, muitos deles são agressivos. Ele foi apedrejado, ele quase morreu. Na primeira viagem mesmo, ele foi dado como morto, ele e Barnabé. Mas ele continua firme, voltou para Antioquia, sua igreja de origem, da onde ele foi enviado, e como missionário sai para a segunda viagem, reforçando e trabalhando muito pelo discipulado, porque ele ia de lugares em lugares, fortalecendo a liderança da igreja, pessoalmente, conversando, trabalhando. Não era um sistema cultico como nós temos hoje. Ele era de casa em casa, de lugares em lugares, onde ele podia conversar com as pessoas, num lugar emprestado, numa escola, como foi na escola de Tirano, num ambiente qualquer, ele reunia ali as pessoas, e ele ensinava, e ele conversava, e ele dialogava com essas pessoas, mostrando o Jesus, o caminho, a verdade. Sua segunda viagem foi assim, de reforço, voltando nas cidades onde ele estava, e foi em mais algumas cidades. A sua terceira viagem foi a mais longa, mas ele não voltou na Antioquia. Na sua terceira viagem ele volta para Jerusalém. Mas mesmo antes de Jerusalém, mesmo antes dele voltar, ele passou numa cidade, e um ancião disse: não volta, olha o que vai acontecer com você. E ele pegou o cinto de Paulo e amarrou a mão e amarrou os pés, simbolicamente diz: olha, vão te prender assim. E Paulo diz: não, mas eu tenho que ir, por Cristo Jesus. E ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, irmãos, ele encontra Tiago, o irmão de Jesus. Não há menção de Pedro. Ele conversa com Tiago, que era o líder da igreja de Cristo Jesus em Jerusalém. Lembrando que Paulo é da igreja de Antioquia, que é fora de Israel, mas lá em Jerusalém, Tiago, o irmão de Jesus, era um dos líderes, um dos maiorais, e Tiago o recebe muito bem, mas o adverte: olha, Paulo, você tem um problema, o pessoal recebeu umas informações a teu respeito, e você prega uma fé liberal demais. Eles não estão aceitando você como líder aqui, é melhor você ficar quietinho. E aí Paulo testemunha para ele todos os feitos do Espírito Santo, as curas, os ensinos, as conversões, e aí Tiago reforça dizendo: é verdade, isso tudo que você falou, eu fecho, mas é a igreja, sabe como é que é, né? Esse pessoal aqui, mesmo tendo aceitado a Cristo, eles continuam cumprindo a lei mosaica, e você prega que não há necessidade de pregar a lei, de cumprir a lei. Aí ele dá uma orientação: Paulo, vamos fazer o seguinte, para o pessoal não tirar essa má impressão a teu respeito, vai para o templo, paga os teus votos. Tem 3 rapazes aqui que eles estão fazendo um voto a Deus, vai lá, paga financeiramente o voto deles, e faz junto com eles o voto de jejum, raspa a cabeça, um voto de penitência, e assim eles vão ver você lá no pátio do templo, como um judeu, quem sabe eles vão te aceitar. E Paulo se submete, raspou a cabeça, fez jejum, mas no 6º dia do seu jejum, lá no pátio do templo, quietinho, judeus que vieram da Ásia, de onde tinham tentado matar Paulo, chegaram e viram Paulo lá. Provocaram uma bagunça geral na cidade. Vamos pegar esse sujeito, ele profana o templo, ele prega contra a circuncisão, ele prega contra as nossas asepsias, e os legalistas caíram em cima de Paulo, e eles o agarraram, e o tumulto era grande, e eles estavam batendo em Paulo. O tumulto ficou tão grande na cidade, o alvoroço tão grande, que os maiorais ficaram sabendo, e Paulo foi salvo, porque ele era cidadão romano. Daí Paulo é preso. Contudo, Paulo não vai ser condenado. Mas só para você ter uma ideia da raiva e da ira que os judeus tinham dele,
um grupo de judeus disseram assim: enquanto Saulo não morrer, a gente não come. E prepararam emboscada para matar Paulo de qualquer maneira. Eles prometeram isso para Deus. E sabendo, uma sobrinha de Paulo, sabendo disso, avisa, e aí as providências foram tomadas para que Paulo então saísse daquela região, e ele foi então para Cesareia. Eu estou encurtando bastante a história, e lá ele vai levar Cristo em todo lugar, todos os espaços ele vai levar Cristo. Depois ele toma um barco, depois de muitas dificuldades chega em Roma, e esse texto que eu li é quando ele já está em Roma, e ele está pregando o Evangelho. Mas mesmo em Roma, alguns judeus ainda queriam fazer algum mal para Paulo. De todas as leituras que eu fiz, eu comecei a leitura na NVI, a Bíblia na versão internacional, depois eu fui para Almeida, li na Almeida, depois eu fui para a Mensagem, li na A Mensagem, porque eu não me conformava com uma coisa que eu percebi. Quando ele chegou em Jerusalém, Tiago, o pastor da igreja, o líder da igreja, ele diz para Paulo: olha, a tua situação aqui não é muito bem-vinda, cuidado, e eu não tenho controle desse pessoal, esse pessoal é muito raivoso. A igreja de Cristo, judaica, mas de Cristo. E nós sabemos que no Pentecostes, do Pentecoste, havia se convertido cerca de 6.000 pessoas em Jerusalém. Então a igreja lá não era pequena. Mas quando Paulo foi quase linchado na porta do templo, arrancaram ele de lá do pátio do templo e levaram, não se menciona a igreja de Cristo. 6.000 pessoas no mínimo existia lá, mas ninguém foi em socorro de Paulo. Pelo contrário, culpavam Paulo e o condenavam. Mas você pensa que Paulo se intimidou com isso? Na hora que os soldados conseguiram tirar ele do meio da multidão, tinha uns degraus assim, ele falou em grego para os soldados lá: ó, dá um tempinho aqui que eu quero falar uma coisa para a multidão. E aí ele começou a falar em aramaico, e os judeus ficaram quietos, porque é a língua deles, e ele prega o Evangelho, mas não foi suficiente. Novamente a bagunça voltou, e ele teve que ser retirado e levado para a prisão. O que me deixou, porque eu fiz essas leituras todas, é porque, lembra quando eu comecei a falar de Atos dos Apóstolos? A igreja estava corrompida, a igreja deixou de ouvir o Espírito Santo. Por isso Deus inspira Lucas para escrever o Evangelho de Lucas e para escrever Atos dos Apóstolos, para restaurar a igreja. Irmãos, a restauração da igreja tem que ser constante, porque a tendência, a inclinação do ser humano é para o mal. Se você relaxar, você vai fazer coisas erradas, você vai se deixar levar pela tua índole, e a nossa índole é má. A gente tem raízes de ódio, de maldade, de maledicência, impregnadas no nosso coração. É como se a gente fosse palha e só precisa de uma pequena faísca para pegar fogo em tudo. O ser humano é assim. Por isso a necessidade de nós estarmos nos revendo, e por isso que Deus vai inspirar Lucas para escrever Atos dos Apóstolos. E é muito evidente quando Lucas, ao escrever, mostra: olha só o que a igreja fez também, ou o que a igreja deixou de fazer. Ele fala de conversões, ele fala do ministério de Paulo como ninguém, ele fala de milagres e de um Deus poderoso, fala, tudo isso é verdade, tudo isso está presente, mas ele deixa claro e evidente como a igreja se divide, como a igreja está quebrada, como as pessoas estão maldosas, como elas vão se enchendo de um orgulho, de uma vaidade humana. Então depois de fazer a leitura nas 3 versões da Bíblia, eu tive uma conversa séria com Deus.
Eu fui para o canto da parede e disse: pode espremer que o senhor tem toda a razão, porque eu não vou pôr Deus na parede, né? É Ele que me põe na parede, é o contrário, né? E eu fiquei envergonhado diante da palavra e da análise que eu fiz na minha vida. Eu voltei lá no meu chamado, voltei lá no seminário, eu voltei lá nas primeiras igrejas que eu pastoreei, e comecei a lembrar de tudo que aconteceu, e olhar para a vida de Paulo e dizer assim: meu Deus, como tem coisa que eu preciso acertar, reorganizar. Porque Paulo, por mais que não seja o exemplo maior, é um servo de Deus impressionante e incrível. Se não o fosse, o Espírito Santo não teria escolhido para que cerca de 65% do Novo Testamento fosse escrito por ele. Se ele não tivesse uma índole tão intensa, uma vida tão maravilhosa, ele não teria influenciado tanto, e Paulo, e Pedro, e Tiago não teria respaldado o seu ministério, mas respaldaram, a ponto de Pedro escrever na sua cartinha lá, na cartinha de Pedro: leia o que este homem escreve, porque ele faz por inspiração divina. Paulo tem uma vida que eu fiquei pensando, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. É uma vida cheia de abrir mão de si mesmo. Homem bem de vida, muito estudado, falava vários idiomas, um homem que tinha uma reputação, era bem visto, tinha status. Sabe o que ele fala sobre essas coisas? Deixa eu ver se eu acho aqui em Coríntios lá. Ele diz que essas coisas não valem nada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em 1 Timóteo 1, 12, 15, ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor, estou lendo 1 Timóteo 1, 12 a 15, transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu sou o pior. Ele tinha uma consciência da sua vida que dá inveja. Você entende o que eu quero dizer? Inveja no bom sentido. Porque nós queremos ser os melhores, mas ele se sentia o pior. No entanto, esse que se sente o pior é usado por Deus tremendamente, poderosamente. Pessoas eram salvas, curadas e restauradas, vidas eram mudadas através dele, e foram e são até hoje, por causa das Sagradas Escrituras, que foi inspirada e escrita muito boa parte por ele. Este homem que se julga o pior, é um homem que tem uma vida que eu fiquei olhando e dizendo assim: meu Pai amado, eu preciso melhorar muito. Estava vendo hoje o jogo de Catar e o Equador. Tadinho dos catarinenses, né? Não é catarinense, o que é? Os catares. Eles são fraquinhos no futebol, né? Porque o Equador é fraco, ganhou fácil deles. Fiquei vendo a inabilidade daqueles jogadores ali, no primeiro jogo da Copa. A Copa começou, vamos para a ilusão, vamos sonhar. Não vamos não, irmãos, é tudo ironia e brincadeira. Mas compara-se, né, o desempenho entre um time e outro, entre um jogador e outro, e a gente está esperançoso que o Brasil pode ganhar, porque temos um elenco muito bom, temos um bom técnico. Isso não significa muita coisa, mas para exemplo, no sermão é bom, porque eu também estou me comparando.
Mas digamos que o Paulo é um Neymar, e eu sou eu mesmo, do jeito que eu sempre joguei bola, ruim, perna dura, se for de esquerda não consigo, a minha perna esquerda mal ajuda a direita a subir degrau. Sempre fui grosso no futebol, não sei quem o Vinícius e a Maitê puxaram, porque eles jogam bem. Eu acho que eles me viram jogando, ficaram com uma vergonha tão grande, que eles disseram assim, vamos jogar melhor do que o meu pai, e conseguiram fácil, meus filhos. Comparando, Paulo é um cracaço, Paulo tira de letra, Paulo faz gol de placa, mas Deus está dizendo, olha, eu estou te chamando para o time, eu estou te chamando para fazer com você o que eu fiz com Paulo. Eu não estou querendo que você se compare para você ficar simplesmente conformado com a tua situação tão ruim. Eu estou te chamando porque eu tenho algo para fazer através de você, e assim como Paulo pregou o Evangelho, como lemos aqui, e pregava o reino de Deus, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, ele está chamando nós aqui para fazermos a obra do Senhor. Paulo é um instrumento poderoso. Em 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele diz, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele está se comparando com um ato litúrgico, um ato cultico do Antigo Testamento, quando se derramava perfume no altar. E ele diz assim, é assim que eu estou, já estou quase sendo sacrificado. Ele continua, 2 Timóteo 4, 6 a 8, está próximo o tempo da minha partida, é a última carta de Paulo essa daqui. Aí ele diz, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. Agora me resta, ou me está reservado, a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Paulo está encerrando com grandeza, apesar de estar sozinho numa masmorra e quase que isolado dos outros cristãos. Poucas pessoas o assistiam, e é bem provável que na sua morte não tinha ninguém lá com ele. Do ponto de vista humano ele foi um fracasso, mas do ponto de vista de Deus ele foi o melhor de todos. Ele é um exemplo de vida, de piedade, ele é uma pessoa extraordinária, que nos leva a pensar, como eu tenho sido, qual é o meu desempenho, eu ganho essa Copa, não a Copa de 2022, mas a Copa da minha vida, eu vou ser relevante, significativo, importante na história da minha vida, a minha razão de existir está sendo levada a sério, eu tenho me considerado como servo de Deus, ou estou tocando bola de lado, ou estou deixando a vida passar, ou eu estou me perdendo na minha caminhada. Eu gostaria de encerrar apontando 3 destaques impressionantes sobre Paulo, que eu gostaria de compartilhar com você, que foi desafio para mim. Primeiro, Paulo, como li aqui no verso 31 de de Atos 28, Paulo tinha uma visão do reino de Deus extraordinária. A missão, o seu trabalho como servo de Deus era incansável. Ele podia estar sendo esbofeteado, apedrejado, aprisionado, contrariado, ele só pensava numa coisa: eu tenho que pregar o evangelho do reino de Deus, eu tenho que mostrar para as pessoas que viver com Cristo é a vida, eu tenho que mostrar para as pessoas que ser governado por Jesus Cristo é a única coisa que vale a pena nesse mundo. E isso ele o fez em meio a tapas, açoites, sem dinheiro,
no palanque, em lugares nobres, onde ele podia fazer? Ele proclamou o evangelho do reino de Deus. Meu irmão, qual tem sido a ocupação da sua vida? Você tem se ocupado com o quê? Eu gostaria de dizer, se ocupe com a proclamação e a vivência do evangelho do reino de Deus. O evangelho de Deus tem valores que você pode viver, e tem valores que você pode defender, falar, proclamar, e esses valores, ele constrói o governo de Deus sobre a vida humana, e o governo de Deus sobre a vida humana é o único que interessa, é o único que é verdadeiro, é o único que transforma, é o único que tem justiça, que tem paz, que tem alegria verdadeira, é o único que tem shalom. Paulo era apaixonado pelo governo de Deus sobre a vida dele, e ele mostrava isso em todas as suas atitudes. É Paulo que vai falar sobre o fruto do Espírito, sobre os desejos da carne. É Paulo que vai falar do amor, do grande poema de amor de 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não seria nada. É Paulo que o tempo todo está mostrando que a vida com Deus é uma vida diferenciada, é maravilhosa, é tremenda, e a gente vence todos os obstáculos. Essa é o primeiro destaque do que eu me senti desafiado. Eu preciso valorizar mais o reino. Segundo destaque, ele é um discipulador nato. Ele volta a ter relacionamento o tempo todo. Ele não se isola. Quando ele faz a sua primeira viagem, depois quando ele faz a sua segunda viagem, ele está voltando lá e conversando com as pessoas. E aí, meu irmão, você está firme na fé? Como é que estão as coisas? Olha, Paulo, nós temos esse problema. As cartas de Paulo todas ensinando, mostrando, colocando para as pessoas como que elas devem viver. Ele é um discipulador. Nós estamos encerrando o ano com o tema do discipulado, vida em vida. Hoje pela manhã foi o último estudo do discipulado dentro da nossa revista, Discipulado Lado a Lado. Por que essa ênfase no discipulado? Porque nós precisamos abençoar os nossos irmãos. Ninguém vive isolado na fé cristã. O isolamento cristão é obra do diabo, é tudo que ele quer. Você sabe quem o leão gosta de devorar? A gazela que está separada do rebanho. O leão devora o que está mais distante, e o discipulado aproxima. Você tem ajudado alguém a crescer espiritualmente? Você tem precisado e pedido para alguém te ajudar a crescer espiritualmente? Ter encontros, conversar, compartilhar a vida, isso é discipulado. Compartilhar a vida, Paulo faz isso sistematicamente. Todos os lugares que ele parava, nos portos, nos lugares, o sermão de domingo que ele estava lá pregando, ele conversa com um, conversa com outro, foi para o porto tal, chega lá e encontrou tal pessoa. Como é que você está? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Ele sempre estava discipulando, porque ele foi discipulado. Barnabé foi o seu discipulador. Então a visão de reino e a visão de discipulado é muito forte, e eu gostaria de dizer, pensa nisso, meu irmão, isso é ser cristão. Pensa nisso, o quanto você tem vivido isso, porque isso é mandamento do Senhor. E de fazer discípulos de todas as nações. Mandamento se obedece, é mandamento. E por último, Paulo tinha uma visão de reino, e ele tinha uma vida incansável de discipulador. E por último, ele não perdia oportunidade, ele era um oportunista para mostrar Cristo para todas as pessoas. Quando aqui no capítulo 28, antes disso, capítulo 27, ele está escapando lá da multidão, e ele fala em hebraico, fala em grego com os soldados param, mas esse homem fala grego.
aí ele fala em aramaico com o seu povo lá em Jerusalém. Sabe o que ele faz? Ele estava todo roxo, todo rasgado, as pessoas estavam batendo nele, e se não fosse os soldados, ele tinha morrido ali. Sabe o que ele faz? Ele prega o evangelho. Você precisa conhecer Jesus, você precisa viver por Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus transforma a nossa vida, Jesus transforma a nossa índole, o nosso coração, e é isso que Ele fala, é isso que Ele faz. E eu gostaria de convidar você a ser um oportunista. Não importa quem Deus vai colocar na tua frente, fala de Deus. Pastor, o que eu falo? O que você tiver. Ninguém fala do que não tem. Você pode falar do sermão de domingo, você pode falar da oração que você fez amanhã de manhã, você pode falar do que você viu Deus num passarinho, numa árvore, você pode falar de um texto bíblico que você está lendo, você pode falar. Seja um oportunista, fala do amor de Jesus. Paulo não perdia a chance. Na visão do reino, no seu trabalho incansável de discipulador e nessa oportunidade de evangelizar, Paulo vive o amor. E Paulo se torna uma pessoa extremamente amável, a ponto de impactar a sua época, a ponto de ser visitado por reis como o rei Agripa, que foi vê-lo, porque conhecia a doutrina da fé cristã, os do caminho, assim era chamado. Paulo impressiona não por sua truculência, eloquência, bravura, porque ele era um habilidoso jogador de futebol, não. Paulo impressiona, porque ele amava. Impressione com o teu amor, impressione esse mundo com o amor de Cristo. É isso que eu me senti desafiado a fazer, é isso que eu compartilho com você. Temos uma canção? Vamos louvar ao Senhor?